E hoje é dia de você conhecer o Leapmotor C10 na variante elétrica, BEV. Modelo que custa R$ 204.990, tem 15 mil de diferença em relação à variante híbrida que conhecemos na matéria passada e chama atenção pelo design, pela beleza, pela tecnologia e pela versatilidade. Este exemplar, diferente do híbrido, está configurado na cor metálica cinza noturno, que segundo o time da Leapmotor é a mais vendida de todo o modelo. E aqui na dianteira, conjunto óptico Full LED com ADAS nível 2, câmeras 360 graus, a diferença na parte de baixo que tem as aletas ativas protegendo o radiador e o sistema do ar-condicionado, rodas em liga leve de 20 polegadas com pneus 245/45, vários detalhes em preto brilhante. Os freios continuam os mesmos, 319 mm na dianteira e 324 mm na traseira. Um visual bonito, trazendo esse ar esporte fino para o modelo. Teto panorâmico e a traseira com a iluminação em LED e as logos Leapmotor C10 complementando o conjunto visual. E visualmente falando, não muda nada em relação à variante híbrida. Cara de um, focinho de outro. Tecnologia, os dois compartilham as mesmas funções, acesso NFC através do cartão ou pelo aplicativo no seu smartphone que gerencia boa parte das funções do modelo. O acesso NFC no estilo dos modelos da BYD, o sensor fica no retrovisor ao lado do motorista, basta encostar o cartão que as portas abrem. E uma curiosidade é que os vidros traseiros são escurecidos de fábrica, né? Não tem película aqui, no estilo dos modelos americanos, ele já vem da China dessa maneira. As maçanetas nesse formato diferenciado e o acabamento interno é um pouquinho diferente em relação ao híbrido. O design é o mesmo, apenas a tonalidade do couro que é diferente apenas no C10 elétrico, que ele traz esse tom violeta, que é um lilás, um roxo bem clarinho, para atrair justamente o público feminino. Suede, aço inoxidável, preenchendo os arremates da parte interna, acesso conforto dos bancos em couro, com aquecimento e ventilação, aquecimento do volante, teto panorâmico com assistente de voz. Hi, Leapmotor. Estou chegando. Abrir persiana do teto. Este recurso não está disponível no momento. Abrir persiana do teto. Este recurso não está disponível no momento. Abrir cortina do teto. Ok, a cortina de teto foi aberta. Bom, ele entendeu que era a abertura do teto solar. Desculpe, não entendo o que disse. Então é uma função que você consegue abrir diversos comandos do Leapmotor. São funções bem interessantes. E o cockpit chama atenção, é um design muito parecido com os modelos da Geely, exemplo do EX5, que é um concorrente do Leapmotor C10 elétrico. Para acessar o carro precisa colocar o cartão NFC aqui no carregador por indução, exemplo do C10 híbrido que nós mostramos. Pisando no freio, ele faz a varredura, já identificou que o carro está pronto para sair. E também tem um outro método, que é a senha de 4 dígitos, que você consegue configurar aqui na multimídia ou também pelo aplicativo. Cluster de 10,25 polegadas, com as funções que nós apresentamos. O comando fica aqui no canto inferior direito, que você consegue mudar para o mapa, mídia e volta para o computador de bordo com os dados de consumo da bateria. Uma outra curiosidade é que o modelo representado no cluster e na central multimídia
tem a mesma cor externa do modelo. No caso aqui, o cinza noturno, que é esse cinza metálico. Central multimídia Leap One de 14,6 polegadas, por enquanto sem os serviços CarPlay e Android Auto. É uma atualização prevista para chegar na metade de 2026. Sistema de som com 12 alto-falantes e subwoofer, 840 watts de potência, um ótimo sistema de som. Aqui também a câmera para gravação interna e que também possui o sensor de fadiga. Outra curiosidade da Leapmotor, que a abertura dos vidros é de forma contrária, que nos carros comuns para baixo você desce os vidros e para cima eles sobem. Aqui é o contrário, para cima ele desce e para baixo ele sobe, todos eles com a função One Touch. Aquecimento do volante, a multimídia bem fluida, olha só que interessante, modos de condução, eco, conforto, esportivo e também personalizado. Aqui você consegue ativar e desativar o sensor de fadiga, o aquecimento, o Hill Descent Control e diversos outros comandos aqui do modelo, até mesmo o aquecimento dos retrovisores externos. Aqui para liberar a recarga, ali o plug do carregador, consegue mudar o wallpaper para diversos modelos. Aqui também fica a parte do menu geral, vista panorâmica. Você também consegue gravar. As câmeras externas funcionam como uma dashcam, estilo aquelas câmeras russas, né? Gravação do condutor, sem você precisar de câmeras auxiliares. O Leapmotor já entrega tudo isso para você. E aqui fica a parte um pouco mais burocrática do modelo, exemplo da matéria do C10 híbrido. Tudo funciona através da multimídia, até mesmo para você ligar os faróis. Não existem comandos aqui, tudo por conta do minimalismo em excesso. Então, para ativar os faróis, tem que vir por aqui. Ele tem essa animação 3D, olha só que legal. E também iluminação de neblina. Você também consegue controlar o farol automático, iluminação inteligente, altura do farol, tudo por aqui. É um pouco complicado de usar nos primeiros dias, mas depois, se habituando com o modelo, fica um pouco mais fácil. A parte interna com iluminação multicores, aqui também a gente consegue personalizar a cor, né, no modo estático, e também tem os modos dinâmicos aqui que atuam na parte interna do Leapmotor C10, super interessante, e até mesmo acompanhando a batida sonora, que efeitos de ritmo musical que nós já apresentamos no Instagram, no nosso diário de bordo, com cada modelo de testes que passa por aqui. Se você ainda não segue o AutoIn no Instagram, aproveite para seguir @AutoInBrasil, porque lá fica muito mais fácil de nós mostrarmos essas funções por conta de direitos autorais que aqui no YouTube não é permitido. Portas e janelas, que também nós conseguimos configurar, até mesmo aqui o comando do teto, que é esse botão coringa que fica aqui. Nós temos o mesmo botão para o volante, e aqui a gente consegue personalizar o aquecimento do retrovisor, que a gente já tem aqui na barra, né, deslizante da central multimídia, o controle de rebatimento dos retrovisores, o controle dos vidros e o ajuste do banco do passageiro, que ele consegue arrastar aqui o banco da frente para melhorar ainda mais o espaço interno para quem vai lá na parte de trás. Então, aqui o comando coringa nós deixamos configurado para rebater os retrovisores, que também possuem detector de ponto cego. Então são 9 comandos, 4 comandos aqui para o teto e 5 comandos aqui
para o volante, né? A altura do porta-malas. Ele é um carro bem completo, né? A bateria, porcentagem da bateria, recarga a partir do veículo. Nós rodamos 150 km com o modelo e descarregou aí a metade, né? Então a autonomia é bem prejudicada, mesmo tendo uma bateria de quase 70 kWh. Aqui os dados de condução, One Pedal Drive, que nós temos aqui acionado justamente para poupar ainda mais energia, controle de tração e estabilidade, todos os comandos, aqui mesmo o botão coringa do volante, vista panorâmica que nós deixamos programados, né? Pode deixar também a mídia em mudo. Olha só que interessante, as configurações combinadas de clique único e também de clique duplo. Olha só, no clique duplo ele ativa aqui o desembaçador dianteiro. ADAS completo, temos aqui também todas as funções do ADAS com ACC, Lane Assist, tráfego cruzado. Muito interessante, é um carro bem completo, é um carro para entusiasta, para quem é aficionado em tecnologia, né? Então quem não está muito habituado com esse tipo de ambiente precisa de uma aulinha aqui, de um cursinho, porque exige tempo, exige dedicação. Segundo o time da Leapmotor, a entrega técnica do modelo C10 pode levar até 2 horas e meia. E para você ter uma noção, este exemplar aqui foi cedido para um colega jornalista daqui de Curitiba no final de ano, na virada de 2025 para 2026, e ele ficou apenas 3 dias com o modelo, porque ele não se habituou ao ambiente, preferiu devolver, seguiu com um carro de uma outra marca para passar as datas festivas, e esse carro ficou encostado na concessionária porque ele não se adaptou aos comandos, às funções aqui, porque como exige bastante estudo e dedicação, ele não teve tempo para isso e ele acabou devolvendo o carro, né? Aqui também os dados de display, modo automático, modo claro, modo escuro, os dados de sistema, as atualizações over the air e diversos comandos que a central multimídia entrega. Aqui o porta-luvas pequenininho, aqui também porta-objetos. Na parte de baixo temos aqui a tomada 12 volts, USB-A e do tipo C, mas esse porta-revistas aqui também bem bacana. Olha só a litragem grande desse porta-objetos, que cabe até uma garrafa de 2 litros aqui. São 4 porta-copos mais os porta-revistas. É um carro bem versátil nesse sentido. O único pênalti que o retrovisor interno não é eletrocrômico. Aqui o ajuste é manual. Nos possui iluminação em LED, espelhinho com iluminação em LED, o acabamento do teto que é muito bom. E outra vantagem que a Leapmotor possui, assistência da Fiat aqui no Brasil, e isso vai fazer toda a diferença na hora da negociação. São 4,74 m de comprimento, com 2,82 m de entre-eixos e altura de 1,68 m. Bom ângulo de abertura das portas traseiras, auxiliando o acesso e o desembarque dos passageiros. O mesmo acabamento lá da frente se repete para a parte de trás, suede, couro, aço, inox, até mesmo o acabamento do Twitter da porta traseira, o acabamento violeta aqui dos bancos perfurados, encosto de braço, bem grande por sinal, piso plano. E entrando, banco da frente regulado para mim, eu tenho 1,82 m, e aqui o espaço interno é digno de sala de estar, de Mercedes classe S, de modelos de categorias superiores ao Leapmotor C10. Realmente o conforto aqui é maravilhoso. Temos aqui esses porta-revistas, os 2 bancos traseiros, saída de ar para os ocupantes com USB do tipo A e do tipo C para carregamento do smartphone, amplitude do teto panorâmico, pena que ele não é solar, ele não abre, e quem viaja aqui no meio tem uma ampla visão do painel. Informação técnica de super importância é o carregamento da bateria com corrente contínua e alternada.
facilitando carregamento lento e carregamento rápido. Carregamento lento de até 11 kW e carregamento rápido de até 84 kW de potência. O design traseiro do Leapmotor C10 também chama atenção, com a barra de LED interligando a lanterna. Também tem esse bico de pato aqui na traseira, estilo de Aston Martin DBX, e que nós encontramos no Zeekr 7X no lançamento na metade de 2025. Chama a atenção. A abertura do porta-malas é através desse botão, com função elétrica e também com ajuste de altura na multimídia. Aqui nós temos 435 litros de capacidade, os bancos bipartidos na modalidade 60/40, subwoofer do sistema de som, iluminação em LED, acabamento todo em carpê, e temos duas divisórias. Aqui fica o carregador doméstico com porta-objetos, e aqui os instrumentos de vedante e compressor nessa bolsinha do kit reparo. Temos o tampão superior no estilo persiana, bem interessante, e fechando através desse botão de fácil manuseio. E debaixo do capô, o acesso facilitado, exemplo do C10 híbrido, mas diferente porque possui um bagageiro de 30 litros que protege todo o sistema elétrico. O motor, que trabalha em conjunto com a bateria de 69,9 kWh e rende 218 cavalos com 32,6 kgfm de torque, associado à transmissão de uma velocidade e, claro, a tração traseira, rendendo uma autonomia de 338 km pelo ciclo do Inmetro. E a bordo do Leapmotor C10 BEV, a variante 100% elétrica, que surpreende pela user experience, o conforto, a comodidade, a tecnologia embarcada. Tudo isso chama atenção no modelo posicionado na faixa de R$200 mil e que oferece um bom custo-benefício, mas não na variante elétrica, e sim na híbrida que conhecemos semanas atrás. Aqui a história fica um pouquinho mais complicada por conta da autonomia, que não é das melhores. A bateria de 69,9 kWh consome bastante. Os dados declarados pelo Inmetro são de 338 km de autonomia pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Mas na prática o consumo é ainda maior, porque esse aqui se trata de um ponto crítico do C10 elétrico. E o consumo é tão alto que agora ele está marcando 16 kWh por 100 km. Se a gente fazer a tradução, é como se o carro estivesse fazendo 6,5, 7 km por litro full time. E tirando aqui de base, nós pegamos ele com 93% de bateria. Estava marcando 300 e alguma coisinha. Rodamos 160 km até o momento e a bateria já está com 40%. Sem fazer esforço, andando no modo Eco, o One Pedal Drive acionado. Só que é um carro que impressiona pela dinâmica, pela estabilidade, as rodas de 20 polegadas que dão conta do recado. Colocando no modo Sport, a experiência é outra. O carro se comporta
como gente grande. Ele é afiado como um alemão, podendo entrar forte em curva, que aqui no elétrico ele tem apenas um motor traseiro, 218 cavalos, 32,6 kgfm, e um modelo que pesa 2.007 kg. Então, se você pisa, a arrancada dele é melhor que do C10 híbrido. Aqui a gente tem um aproveitamento total dos 320 Nm. Só que só dessa aceleradinha aqui a bateria já foi embora, né? Então, voltando para o modo Eco, o carro fica nesse modo mais civilizado. É um modelo familiar que tem um pedalzinho ali na esportividade, traz um pouco daquela dirigibilidade do Volkswagen ID4 que nós conhecemos 2 anos atrás, mas aqui entregando um custo-benefício melhor. É um carro legal, apesar do minimalismo em excesso, de tudo ser concentrado na multimídia, para acionar os faróis, para mudar os modos de condução. Tem coisinhas ali que enchem o saco, que enchem muito o saco. Exemplo do One Pedal Drive. Eu vou precisar parar o carro. Olha só, eu vou precisar parar o carro. Vou fazer isso agora. Deixa o povo passar aí. Eu vou precisar parar o carro, engatar o parque, para daí vir na multimídia. Já deixei o modo aqui de condução aberto e acionar modo de pedal único, que daí some as funções aqui de condução. Aí volta pro drive e eu consigo dirigir usando apenas o pedal do acelerador. São as coisinhas que atrapalham aqui no C10, tanto no elétrico quanto no híbrido, que você precisa se acostumar. É uma diferença de 15 mil reais de um para o outro. Só que lá no híbrido tem uma autonomia declarada de 900 km. Nós conseguimos rodar com ele assim, espremendo ao máximo 663 km. Tinha 10% de bateria, 10% de combustível. Então daria para gerar em torno de uns 700 km. Tudo bem, usamos muito ar-condicionado, né? Isso atrapalhou também um pouco do rendimento. Mas para você que tem interesse num Leapmotor C10, que é um modelo que entrega bastante pela faixa de preço, opte pelo híbrido, porque o elétrico você não consegue aproveitar muita coisa. Não consegue aproveitar a parte de eficiência, de autonomia, a não ser que você more em algum estado que tenha isenção de PVA para carros elétricos. Aí é uma conta a menos que você vai fazer. Você que precise de um carro 100% elétrico para tiro curto, aí tudo bem. Só que o híbrido, ele já prioriza o motor elétrico. E tem como você utilizar apenas o modo elétrico no híbrido com uma autonomia até razoável, uma autonomia até considerável, de até 170 km declarado no painel.
Então isso chama atenção pela proposta do C10 RE-EV, Range Extended Electric Vehicle. Mas vale a pena fazer um test drive, viu? Vale a pena porque o carro é interessante, é um carro bacana. Na prática, os dois vão sair pela mesma faixa de preço, na casa de 200 mil. Tá, esse aqui 204, lá 219, mas por 200 dá para levar porque se trata de negociação Fiat. E a gente sabe que a Stellantis trabalha com margem, então na hora do balcão ali a conversa pode ser diferente. Esse aqui é um carro interessante, viu? Esse aqui veio para desbancar aí o reinado da BYD, pelo design harmonioso e por toda a tecnologia embarcada. E você, gostou do Leapmotor C10 elétrico? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e siga todas as nossas mídias @AutoEmBrasil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você que é religioso, fique com Deus e até a próxima matéria.